tá gravando? Oh, cara, tô tão entretido aqui, velho. Olha só. Muito bem, seres do mundo virtual, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje no Portal Tudo TV, recebendo aqui o meu amigo Leonardo Mírio. E aí, Carlos Capone. Olha só o que o cara trouxe aqui, velho. O último livro dele. Caramba, Os Imortais do Rock na Velocidade da Luz. Meu, que loucura, eu tava perdido aqui no meio do livro, velho. Muito bom, cara. Que é isso aqui? Fala um pouquinho desse livro pra gente, irmão. Rapaz, esse livro aqui foi uma paixão minha, né, sobre o rock. E então eu resolvi homenagear 13 pessoas que eu acho muito importante para o cenário da música mundial, né? Então, entre eles aqui, eu comecei com o Robert Johnson, que é o pai do blues e o avô do rock and roll. Sim. E foi o primeiro a morrer com 27 anos de idade, né? A lenda dos 27. Exatamente. Então, eu comecei com ele, em seguida eu fui para o Buddy Holly, aquele cantor magnífico de rock dos anos 50, que infelizmente morreu de avião junto com o cantor Big Bop e com o Ritchie Valens, que passa no filme La Bamba. La Bamba. Isso. Depois eu parti para o Brian Jones, o fundador dos Rolling Stones, que morreu com 27 anos de idade também, né? Foi o primeiro do rock mesmo a morrer com 27 anos. Em seguida eu passei para o Jimi Hendrix, o gênio da guitarra, que também morreu com 27 anos. Para em seguida também passar para Janis Joplin, a rainha do blues, que também morreu com 27 anos. E depois eu fui para o Jim Morrison, né, líder do The Doors, que também infelizmente morreu aos 27 anos. Né? Depois eu passei para o Elvis Presley, o nosso rei do rock. Sim. Depois eu passei para o Keith Moon, baterista do The Who. Depois eu passei para o Sid Vicious, baixista dos Sex Pistols. Depois eu passei para o John Lennon. Depois Kurt Cobain e fechei com Amy Winehouse. Pô, só fera, né? Só fera. Só fera. Só Deixa eu fera. ver aqui, cara. Você vai falando, que eu vou folheando, porque, caraca, Então. olha, isso aqui é um tesouro, velho. Exatamente. O que acontece? É uma paixão que eu tinha, né? De contar a história do rock, dessas pessoas que foram importantes. E o mais engraçado disso tudo é como a história deles são tão parecidas. Sério? Exatamente. Infância, problemas relacionados ao álcool, às drogas, aos casamentos, né? Aos shows, né? Então, assim, existe uma proximidade muito grande dos 13, né? Então, assim, você pega o Robert Johnson, foi o primeiro vida louca de todos, Sim, o primeiro, né, que mergulhou fundo no álcool, tocava o seu blues. Mas era muita, como a gente falou hoje, muita boemia também, né? Muita boemia, O cara saía mulherengo à noite. pra caramba. O cara saía à noite pra tocar, a mulherada toda em volta ali e tal, e um blusão aqui, pá. E o Robert Johnson, cara, é aquela lenda que são várias histórias do Robert Johnson que não dá pra saber por falta de documentação assim mais precisa. Infelizmente. Né? É por causa da época. Também, exatamente. Né? Então, assim, você imagina, o cara gravou 29 músicas, né? E ele gravava num quartinho de hotel de costa pra parede. Olha Deus. De frente pra parede de costa, né? Então, assim, é um cara que era mulherengo, teve problema com os maridos das mulheres, né? Queriam pegar ele, aí dizem que ele morreu a tiros, outros dizem que ele morreu envenenado, tomando um jack envenenado. Então, assim, são muitas histórias que cercam a lenda Robert Não Johnson. querendo te atrapalhar, mas se ele morreu tomando um jack envenenado, morreu bem. Não, não foi tão bem, né? Dizem que ele ficou 3 dias agonizando, né? Aí foi triste. Então, assim, o jack mas tava não estragado. sabe ainda. Eu só sei que a lápide dele, a suposta lápide dele, vive tendo copos de jack, cigarros e calcinhas. Ó, tá vendo? Então, você vê, é o primeiro cara era vida bom, louca. velho. Cara era bom. E assim, desse livro também que eu posso destacar, eu posso até falar um pouco de cada, por exemplo, Buddy Holly. Buddy Holly. Buddy Holly foi aquele cara que tem um talento, né? Um cara que começou com a banda dele, The Crickets, né? Que é os Grilos. Sim. E justamente o nome dessa banda veio porque quando eles estavam ensaiando, entraram um monte de grilo no estúdio, fazendo barulho. Então e acabaram
Usando o mesmo nome do som. Do exatamente. Olha só. E o Buddy Holly é um cara que cresceu musicalmente, né? Apesar de ter uma vida muito curta na música, mas ele foi evoluindo. E ele começou como um quarteto, depois virou uma dupla country music, né? Quando ele viu o show do Elvis na sua cidade, Lubbock, no Texas, ele ficou louco. Aí ele falou, não, quero ser rocker também. E ele é um cara que destoa dos demais, porque ele é o único cara que não era ligado à boemia. Entendeu? Não, ele não era tinha essa. Não era o cara da loucura. Porém, a loucura dele estava no trabalho dele. Certo. Né? Ó, obcecado pelo trabalho. Exatamente. Ó, os Beatles eram fãs do Buddy Holly e gravaram música do Buddy Holly. Né? Os Stones gravaram música do Buddy Holly. Né? E infelizmente naquela época que fazer turnê era uma aventura perigosa, numa dessas ele embarcou, né? Juntamente com o Rich Valens e com o Big Bopper. Isso. Morreu aos 22 anos de idade. Né? Os três. Exatamente. Infelizmente foi uma fatalidade, uma coisa que, pelo menos no filme lá do La Bamba, Rich Valens, a gente vê que ele tinha medo de voar, né? O Rich Valens tinha pavor de voar. Não queria saber. E aí, numa única oportunidade, dia de frio, aquela tudo, pelo menos é o que conta no filme. Isso, a história é o seguinte, como eles já estavam fazendo uma turnê de ônibus, e assim, já estava cansativa. Sim. Né? Ele falou, vamos de avião, para ir mais rápido, senão... Aí só tinha lugares para 4 pessoas no avião. Exato. Só para 4. E aí acabou e nos... Tiraram no palitinho. Tiraram os músicos, foram de busão. Sim. Os músicos eram menos importantes. E aí o avião caiu no milharal, na cidade de Iowa. E infelizmente morreu todo mundo. O que você tem para dizer para mim da Janis Joplin? Janis Joplin, grande cantora. Fantástica. Uma mulher que teve uma infância muito difícil, né? Ela não foi uma infância pobre, os pais delas eram bens de vida, eram cultos, né? Sim, só que ela teve uma... E ela vivia ela é do Texas também, né? Então o sul dos Estados Unidos tinha problema muito de segregação racial. E a Ku Klux Klan estava comandando o sul dos Estados Unidos, né? Certo. Então existia aquela restrição, por exemplo, negros não podiam entrar em restaurante de brancos, o ônibus, os assentos primeiro eram para os brancos, os negros iam no fundo. Então eles não podiam conviver juntos, era até crime. A pessoa ia presa se casasse com um negro, né, ou um branco. Nossa, se isso acontecesse na época, o cara... Então, e a Janis Joplin, ela não tinha essa opinião a respeito dos negros. Pelo contrário, as influências musical da Janis eram os negros. Então ela não era afim do separatismo. Ela gostava da integração, né? E ela, depois que ela passou por um período de hormônios, ela passou a engordar, ter um monte de espinhas, então ela começou a sofrer bullying, né? E aí a Janis Joplin foi ficando revoltada, foi começando a brigar com os pais dela, ela era muito desbocada, falava palavrão, tomava todas, né? Aí começou a embarcar nas drogas, aí ela começou a fazer umas musiquinhas pros amigos, e todo mundo ficou impressionado com as atuações dela cantando Bad Smith, sabe? Então o que aconteceu? Aí ela começou a cantar, ela foi convidada para tocar na Big Brother, na banda, mas a princípio ela era uma pessoa que fazia meio que back vocal, sabe? Só que ela começou a se destacar. Aí quando ela assumiu o vocal, aí ela tinha uma influência negra naquela época. Tinha. Por isso que a voz dela, quando ela começou a cantar, o pessoal falava que era uma branca com voz de negro, né? Exatamente. Assim como aconteceu com o Elvis também. O Elvis tinha um potencial, né? Também. E a Janis Joplin, ela começou a se destacar na Big Brother, né? E gravou um álbum, e aí foi sucesso, o segundo álbum estourou, aí ela ficou famosa, só que ela era sexo, drogas e rock and roll full time, né? Sim. Então ela era chegada na bebida, viciada em heroína, que foi o que matou, né? Acabou matando. Muito solitária. Muito solitária, ela sentia o orgasmo dela mesmo com o público. Quando ela saiu do público, ela sentiu o peso da solidão. Ia pra casa sozinha, né? Teve os namorados, teve vários namorados, ela também transou com milhares de pessoas. E, inclusive, quando veio pro Brasil,
Reza a lenda, né? Sim, eu conto essa história aí. Você conta? Conto. Vocês sabem do que nós estamos falando, né? Do Serguei. Serguei, grande Serguei, que nos deixou faz pouco tempo. O problema da história do Serguei é que várias entrevistas que você vê do Serguei falando da Janis Joplin, ele não mantém a mesma história. E o cronograma também... Não bate muito. Realmente ele conheceu a Janis Joplin? Conheceu. Uhum. Teve um casinho com ela? Teve. Né? Não foi um Mas caso. continuar... Aí é outro assunto. Então ela, na época até, ela foi com o namorado dela, que ela conheceu na hora ali, que era um americano, né? Ela ficou com o cara e ele achou que era holandês o cara, ou holandês e achou que era americano. Mas tinha essa história que ele se confunde também. Mas a Janis Joplin adorou o Brasil, eu conto essa passagem dela aqui. Ela adorou o carnaval do Rio de Janeiro, foi para Salvador também, né? Pô, legal, Janis Joplin, cara. Então aqui, velho, eu só fazer um comentário aqui. Sim. Eu vim conhecer Robert Johnson através, muita gente aí vai falar, caramba, é só agora que o cara vem conhecer. Só agora mesmo, de verdade. Eu gosto de blues. Mas assim, eu não sou aquele cara que sai fuçando. Comecei a fuçar depois. Eu vim conhecer Robert Johnson através da Putz Brothers Band, do Silvio Passos. Sei. Né? Com a música... Robert Johnson Blues, é a melhor música. Meu Deus do céu. Aquilo você pode ouvir o dia inteiro. Essa música... Eu falei isso pro Agnaldo, quando eu tive a entrevista com eles. Eu falei pro Agnaldo, eu posso ouvir isso aí o dia inteiro. É uma maravilha. Não, essa música é a realmente... música é bem feita, o trabalho é bem feito, a história é bem feita. Aí eu falei, vou pesquisar o Robert Johnson. Malandro. Cheguei na Sister Rosetta, que é a outra fantástica também. Deus do céu. Pelo amor de Deus, o que é aquilo tudo? Então assim, eu acho que vale a pena, meu. O que você está fazendo aqui parabéns, cara. Fala pra mim quem é, desculpa a minha ignorância. Kate Moon. Kate Moon é o grande baterista do The Who. Sim. Então Kate Moon é um cara que tocava com as baquetas assim, e ele tinha uma performance assim, que ele roubava a cena, né? Nunca um baterista foi tão admirado, mirado assim pelas câmeras como o Kate Moon. Né? Apesar que todos da frente, tanto o Roger Daltrey, que era vocal, que ficava girando o microfone, o Pital dá uns pulinhos dele de bicha lá, né? Dá uns pulinhos dele. O John Stewart, o baixista, já era mais paradão, né? Mas o Kate Moon, nossa, o Kate Moon era endiabrado na bateria. Eu não sei se você sabe, e se souber me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, num episódio dos Simpsons, que ele vira hold dos Rolling Stones, não sei se você chegou a assistir esse episódio, ele pega o microfone e começa a girar, cantando Baby, Baby, Baby. Me parece, eu falei, puta, eu acho que eu já vi isso, cara. Agora que você falou, não sei, eu tô somando uma coisa que eu acredito que os caras somaram as duas situações ali. Os Rolling Stones com o Homer Simpson imitando o vocalista do The Who. Certo. Achei muito interessante isso. Você falou, agora me veio flash na cabeça, eu acho que tem alguma coisa a ver ali. Mas pode ser. E me fala também aqui, bom, Sid Vicious, todo mundo conhece, o cara era louco desde o começo. Louco, é um dos mais loucos, é que é difícil ter o menos... O único que não é louco é o Buddy Holly, né? Holly. Esse pode ser... todo certinho, né? O mais certinho de todos é o Buddy Holly. Mas o Sid Vicious talvez seja um dos mais loucos que tem nesse livro, porque é um cara que não estava nem aí com nada. Né? Então, numa coletiva de imprensa, quando ele foi apresentado como membro do Sex Pistols, que ele veio substituir o Glenn Matlock, então ele estava numa coletiva de imprensa, ele estava todo animado, né, meu? Porque ele estava a primeira vez dele com a imprensa ali, com as câmeras. E aí os jornalistas fazendo um monte de pergunta para ele, só que ele ficou puto porque não é entrevista de fase que ele estava no Sex Pistols. Era anterior, ele não queria responder essas perguntas porque ele não fazia parte. Não fazia mais parte. E aí ele começou a debochar dos caras. Né? Aí ele teve uma hora que ele levantou da cadeira, virou a bunda e peidou. Ele é a figuraça. Nessa mesa, perguntaram pra ele assim, pô, você tá fazendo um show beneficente pra ajudar o Kate Richards, que tá com problema no Canadá, com droga e tal. Ele respondeu assim, eu não mijaria no Kate Richards nem se ele estivesse pegando fogo.
literalmente e andando. Nossa, louco, velho, louco. Né? Você imagina que vai falar assim, ó, nem se no Janine no nem se ele estivesse pegando fogo. E você menciona a Nancy também? Sim, a Sid Nancy é um casal O Bonnie e Clyde Clyde da época. do assim. rock, né? Eles eram autodestrutivos. A Nancy era mais do que eles. Sério? Aliás, a Nancy influenciou ele a ser mais louco, né? Porque na época que ele conheceu ela, ele não era viciado em heroína. Sim. Depois que ele começou a ficar com ela, aí ele desandou de vez. Isso você fala aqui também? Falo, claro. Você também é foda, né? Você... Claro. Caramba, meu. Eu vou te cortar porque você quer contar o livro todo. Não, vai contando aí, não vai perguntando. A vai. galera tem que comprar o livro Não, teu aqui sim. pra ver, mano. Olha Sim. só, velho. Nossa, Vai perguntando aí que eu... Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Esse livro, ele tem menos fotos, né? Na verdade só tem uma foto de cada um, né? Uhum. Você fala alguma coisa de diferente do Elvis? O Elvis foi ele, com certeza, ele é um imortal do rock. Sim. Porque o Elvis foi o maior roqueiro do mundo, eu digo de importância. Foi o Elvis que quase todas as bandas que surgiram depois do Elvis, cantores, foram influenciados por ele. Então ele é muito importante, o Elvis. Então eu conto a vida dele, como foi uma vida difícil, uma vida pobre, né? O pai dele foi preso. Aí depois eu conto quando ele começou a cantar, começou com as primeiras gravações dele, ele pagou pra cantar, tal, não sei o quê, pra gravar umas músicas. E aí o pessoal falou, esse cara aí é o tipo certo pra gente lançar. E o Elvis é uma grande inspiração do rock. Sim. O Elvis, ele... aquela história toda da Bahia e tal. Isso, e tem uma história engraçada, porque eu cito o Raul Raul. Consulado, né? Eu cito o Raul. Nesse livro também você Sim. fala do Raul. Uma é nessa passagem com o Elvis. Porque assim, o Raul escreveu pro Elvis uma carta e o Coronel Parker, que era o empresário do Elvis, respondeu pro Raul. Então imagina isso pro Raul, um moleque de 12 anos receber uma carta. Caramba. Que foi correspondido, né? Então para ele foi um orgulho. Ah, pergunta agora. Né? Essa carta existe ainda? Existe, tá com o Silvio. Tá com o Silvio? Exatamente. Vai ter que mostrar aí, Silvio. Vai ter que trazer. Eu quero ver essa carta, cara. Exatamente. Ele falando assim, na época o grupo do Raul chamava The Panthers. Sim. Aí o Coronel Parker falou, o Elvis tá mandando um abraço pra vocês e boa sorte com The Panthers. É muito interessante isso. Velho, sério? Você fala aqui também? Falo. Você também é. E a outra passagem que eu falo do Raul nesse livro é a passagem do Sid Vicious. Por quê? Porque a história do Sid Vicious, ela meio que se cruza com a do Sex Pistols, né? Sim. Então, assim, quando no final do Sex Pistols, que eles estavam lá injuriados para separar e separaram de vez, foram tirar umas férias e não voltaram mais, né? Então o Steve Cook e o Paul Jones vieram para o Rio de Janeiro se encontrar com aquele lendário ladrão de banco, o Ronald Biggs, que estava no Rio. Então eles passaram o carnaval no Rio e tal, e foram assistir um show de quem? Do Raul Seixas. Tá brincando? Sério. Tá brincando? Sério. Caramba. Pouca gente sabe disso aí. Porra, eu não sabia. Só que é o seguinte, os caras detestaram o show do Raul. Sério? Por quê? Porque pra eles ouvirem Elvis Presley, o Raul tava naquela fase, Sim. quer dizer, sempre teve, né? Raul sempre gostou de mostrar as raízes dele, né? Sim. Todo show ele cantava uma música do Elvis ou do Chuck Berry, ele adorava o rock dos anos 50. Sim. Então, os caras já não gostavam, os caras queriam ver outra coisa. Né? Então, pra eles ali, se fosse a Mangueira tocando bateria, os caras iam ficar loucos. Boa, Né? sim. É novidade pra eles. Então, eles detestaram e saíram antes do show acabar. Putz. E o Raul tava fazendo a turnê do disco Por que os Sinos Dobram. Caramba. E é um disco bom. Exatamente. Muito bom. Caramba, olha só, eu não sabia disso, hein? Muito legal. Tem aqui, ó, mais novo, alguns aí mais jovens do que eu. Kurt Cobain. Nossa, o Kurt Cobain Gostava muito desse cara. Exato, eu demorei pra gostar do É Nirvana. mesmo? Gostei. Ó, eu fui gostar Gostei do Nirvana logo de cara. Não, eu tinha uma resistência. É mesmo? Porque tudo que era da época, geralmente era modinha, né? É. Então quando veio esse papo do grunge, né, que o som dele era Sim, punk, sim, mas sim. era relacionado ao grunge, né? Que era o Sim. nome, né, que eles costumam dar.
Então eu tive uma resistência. De 4 anos depois da morte dele, eu comecei a falar, pô, esse cara é bom. E fiquei fã do Nirvana. E a história dele é como se fosse uma repetição da do Sid Vicious, né? O Kurt Cobain morreu com 27, o Sid Vicious conseguiu morrer antes, com 21. E o Kurt Cobain teve também a sua Nancy, né, que era a Courtney Love. Era um casal explosivo, né? E o Kurt sofreu muito, né, até chegar onde ele chegou. Né, ele não tinha um relacionamento bom com a mãe, nem com o pai. Então uma hora ele estava com a mãe, uma hora ele estava com o pai. Teve uma hora que ele foi morar debaixo da ponte. As próprias letras das músicas dele eram meio que perturbadas, né? Exatamente. Retratava a vida dele, né? Morou em carros abandonados. Sim. Aí depois arrumou uma namoradinha que ele não gostava, mas a mulher bancava ele se sentia mal. Putz. Ele foi trabalhar de faxineiro num hospital. Né? E teve uma vida muito E atribulada. você fala isso aqui também. Falo. Você desanda falar, você desanda falar, cara. Pô, sabe, eu quero voltar lá atrás, cara. Pode ir. Jimi Hendrix. O que você Nossa. vai falar do Jimi Hendrix aqui? Jimi Hendrix é um gênio da guitarra, né? Também, como os outros, morreu com 27, teve problema com os pais, já veio com uma carga assim, muito pesada nas costas. A mãe dele morreu, ele se sentiu um pouco só, e o pai dele era muito rígido, né? Foi pro exército, né? Então, de repente, ele se viu tocando na banda do Little Richard. Caramba. Ele tocava com o Little Richard. O Little Richard ficou bravo com ele. Guitarrista da banda dele. Foi. Só que o Little Richard ficou bravo com ele. Ele falou, meu, esse solo aí da minha banda, quem manda sou eu. O galo que canta mais alto sou eu. Você. Aí ele deu um jeito de espirrar o Jimi Hendrix. Foi não? Claro, né? Não, porque assim, engraçado que a aparência do Jimi Hendrix, bigodinho, aquelas roupas, Sim. veio do Little Richard. Que ele conheceu, sabe Muito como? extravagante e tal. Conhecendo o Little pregando de pastor. Sério? Foi com o irmão dele assistir, ficou louco pelo Little Richard. Né? E Então, aí assim, ele começa a se vestir através desse momento. isso, ali ele pegou o visual. Jimi Hendrix tem pegou o visual do Little Richard. Caramba, Né? não sabia disso. Só que assim, o Jimmy tinha dificuldade, esse problema com a voz dele, né? Aham. Então ele é um cara que tinha uma voz muito tímida, né? Não era o forte dele, né? Mas ele se esforçava. Eu queria uma opinião. Hum. Tá? É bobagem, é igual falar Bruce Lee, Jet Li. Certo. Não tem nada a ver, cada um a sua época. Mas você acha assim, que o Slash, pra mim, um excelente guitarrista, um excelente guitarrista, teria a mesma categoria que o Jimi Hendrix, ou o Jimi Hendrix ainda, mesmo já ter ido, ainda continua no patamar dos melhores? Ó, na minha opinião, o Slash ele está entre os 10 melhores guitarristas do mundo, de todos os tempos. Mas pra mim, o Jimi Hendrix foi o cara que atingiu o topo. Meu, o cara tocava com os dentes, tocava atrás da cabeça, Ele foi inovador, né? Ainda tocava mais som de naquele- helicóptero, Olha que loucura. fazia o hino americano na guitarra. Ainda mais no E Distortion, outro, o cara se mostrou, o cara ele era ambidestro, apesar que ele só tocava com... com a esquerda. É, Canhoto, né? é. Mas ele sabia tocar com as duas. E assim, ele era um cara que nunca estudou partitura, não sabia ler partitura, era tudo de ouvido. Então, por esses Bom, e né? por outras, exatamente, o torna maior que os demais, né? E ele tinha uma forma de tocar guitarra, na verdade era um ritual que ele fazia com aquela guitarra, É verdade. né? Então, do mesmo jeito que a Janis Joplin cantou com a voz que ela tinha, o Jimi Hendrix foi na E guitarra. aquela imagem dele queimando a guitarra, Sim. no estoque, aquilo lá, Não foi no perdão. foi no Monterey Pop. isso, no Monterey Pop. O que aconteceu aqui com aquilo? Meu? Se tornou um marco para a vida inteira, né? Sim. Tanto que, assim, algumas pessoas em filmes, brincadeiras, etc., então, reproduzem aquela situação, né? Aquela imagem queimando a guitarra e tal. Mas, sabe a história dessa treta? Foi o seguinte, ninguém queria tocar depois do Jimi Hendrix. Porque o cara era o deus da guitarra. Todo mundo, quando o Jimi Hendrix foi para Londres, já tinha aquela chamada invasão britânica ali, né? Então tinha os Beatles, os Rolling Stones, o The Who, The Animals. Todos eles eram fãs, e tinha o Eric Clapton, que era considerado Deus.
Todos eles, e o Jeff Beck também, todos eles ficaram fãzaços do Jimi Hendrix. Todo mundo se curvava para ele. Né? Então, assim, o Jimi Hendrix, quando ele assume essa magnitude dele com aquela banda que ele tinha maravilhosa, que é o Experience, né? É o Noel Redding na baixo e o Mitch Mitchell na bateria. Meu, todo mundo ficou louco, que som é esse, né, meu? Ainda mais feito por um negro, né? Então chamava mais atenção ainda. Sim. Todo mundo ficava curvado diante do Jimi Hendrix. Sem contar também que, pessoalmente, o cara era um predador sexual. Não, tem as histórias maravilhosas dele aí. Então, mas eu não sei se você tem essa história do Jim Morrison, acho que é o Jim Morrison, em um show do Jimi Hendrix, que o Jimmy está tocando a guitarra, e o Jim vem, abaixa na frente dele, eu não sei, eu ouvi isso, e esse é fato? Eu tenho uma, isso está no capítulo da Jenny Joplin. É mesmo? Então deixa. Você não quer essa história é muito boa. Deixa eu sou curioso ali. Essa história é maravilhosa. Isso. E muito engraçado, por sinal. É mesmo? Muito engraçado. Então foi o Jim Morrison mesmo, né? Foi o Jim Morrison mesmo. Então, e essa coisa do pessoal não querer tocar depois do Jimi Hendrix... então, acontece... Não, você terminou. Você não vai falar mais, você tá falando de Não, na verdade, eu até esqueci o que eu ia falar. Não, então, mas você vai parar, deixa o pessoal. É só ótimo. fazer um comentário aqui. Aconteceu isso com o Jerry Lewis. Certo. Quando, naquele filme A Fera do Rock, você vê isso, né? Que ele não se ele tinha que se apresentar antes do Chuck Berry. Foi o Chuck Berry que ia apresentar? Se eu não me engano era o Chuck Berry ou o Little Richard. Um dos dois. Não, acho que é o Chuck Berry. Não tenho certeza agora. Beleza. Para de falar, que você fala demais. Vamos falar daqui, pra gente encerrar esse papo aqui. A mais jovem de todas aqui, né? E pra mim ainda ficou faltando aqui também, não sei se você falou, da vocalista do Four No Blondes. Você não fala dela aqui? Não. Mas ficou aqui a Amy Winehouse. Sim. Então, Amy Winehouse, meu, fantástica. Olha, ela também, na época, também eu tive uma resistência, mas não foi por muito tempo, não. Porque quando você vê aquela voz, aquele talento que ela tinha para cantar, né, ela era uma pessoa muito verdadeira. Fantástica. Ela é enorme no palco, né? Exatamente. Ela não cabia no palco tão grandiosa. O problema é que ela pegou a pior de todos aí, ela pegou as câmeras, ela pegou a internet, então assim, ela era o tempo inteiro filmada nas piores situações degradantes. Então a imagem dela não era bacana. Né? Ela pegou esse problema. Né? Se já tinha na época do Elvis, dos Beatles, imagina na época dela. Pior que você tinha que mandar revelar a foto ainda. Exatamente. Não, aí na hora. Acabou de tirar a foto, já mandou para todo mundo. Via ela na sarjeta lá, filmavam ela. Já mandou pro mundo inteiro. Então é assim, ela tinha esse problema, né? Também, os pais, aquela coisa toda, e bebida. E também ela tinha bulimia, né? Era um problema muito sério. E isso ajudou a matá-la, né? E ela morreu de overdose de álcool, cara. Você imagina a pessoa morrer de overdose de álcool, né? Fácil, não. Né? Então, mas é uma cantora assim que tinha, ela caminhava, né, pro jazz, né, uma potente voz no jazz, também fazia um blues, fazia um soul, music também, né? Ela misturava bastante o trabalho dela, né? Mas muito talento. Eu vou parar você, porque você não para, você quer falar tudo. Gente, ó, uma coisa só para vocês ouvirem aqui, ó. Essa é a história de 13 ídolos que balançaram as estruturas do inabalável. Aqui, ó, a contracapa do livro Os Imortais do Rock na Velocidade da Luz, do meu amigo Leonardo Miriam. Esse cara não para, velho. Já tá pensando em outra coisa aí? Sempre. Vai ter que vir aqui. Vai ter que vir aqui falar. Leonardo Miriam, meu amigo, muito obrigado. Cara, espero que, como os outros, esse aqui seja um sucesso tão grande quanto foi. Esgotou, né? Os outros 3 esgotaram. Esgotou. A trilogia do Raul esgotou. Exatamente. Tudo. E esse aqui você lançou faz quanto tempo? Esse faz um mês. Um mês. Tá lançando faz um mês. Já tá na procura. Já tá, né? Já quase na metade da edição aí. E a pergunta que não quer calar. Você viu? Esse é meu?
Tá certo, meu amigo. Porra, muito obrigado. Boa Valeu. sorte, tudo Obrigado. de bom. E como Valeu, sempre, gente. toca Raul. Toca Raul.